Boa noite, senhores. É um prazer estar com vocês aqui hoje, dia 13 de janeiro de 2025. Então, a aula hoje, o webinar, é sobre os impactos da reforma tributária no seu bolso e do seu cliente, e principalmente quais os impactos nas locações. Tudo que eu vou dizer hoje é válido para a data de hoje, 13 de janeiro. Amanhã ou depois, ainda podem ocorrer mudanças no próprio PLP 68, mudanças em um eventual projeto de reforma do imposto de renda que nós ainda não temos. Então, vamos nos basear no cenário atual para hoje. Eu vou, durante a apresentação, nós temos aqui, até para respeitar todos os públicos e deixar todos nas mesmas páginas, na mesma página, nós temos que ouvir aqui advogados, contador, tenho clientes, tenho pessoas que têm um conhecimento técnico já mais avançado, algumas que ainda não têm tanto conhecimento, então, alguns termos técnicos eu vou tomar a liberdade de explicar de uma forma um pouco menos jurídica durante a nossa apresentação. Tá? Os tópicos da aula, para vocês acompanharem e terem aí anotado. Vamos começar com o sistema atual de tributação, pessoa física e depois a pessoa jurídica. Depois passamos para como será após a vigência da reforma tributária, que já está votada, já está aprovada, mas ainda não está vigente. Então, como será a tributação nas locações após a vigência, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica? Locações por temporada e Airbnb. Tenho aqui alguns clientes que fazem locação por Airbnb que estão assistindo essa live e eles estão bem preocupados, e é com uma certa razão. Uso o sistema de abastecimento de crédito da reforma tributária, IBS, CBS. Também vou explicar o que é IBS, o que é CBS, como que foi essa fase de, como que vai ser essa fase de transição. Imóveis de uso próprio, estão na hold, o sócio, o doador utilizam esses imóveis, quais as consequências, quais os impactos tributários, quais os custos. E, por fim, porém não menos importante, talvez o ponto mais relevante, é quando a holding será conveniente. Porque existe aquele papo de que a holding é para todo mundo, a holding sempre é melhor. Não. Eu vou trazer aqui hoje pontos que vão te ensinar, principalmente a simular alíquotas, pessoa física, pessoa jurídica, comparar os custos tributários. Obviamente que uma hoje não está só atrelada a custos tributários, a vantagem tributária, mas é um dos pontos que deve ser analisado por cada um de vocês, seja para o seu próprio planejamento pessoal, para o planejamento do seu cliente. Então, vamos iniciar com o sistema atual de tributação das locações, começando pela pessoa física. No sistema atual de tributação, a pessoa física paga 27,5% de imposto. Tá certo, né, essa informação? Não é isso que vocês escutam falar bastante na internet? Ah, a pessoa física vai pagar 27,5% de imposto de renda se locar na pessoa física. Tem que fazer uma holding. Não, não está correto. Isso é o que os papagaios ficam dizendo e repetindo na internet para te vender uma holding. 27,5, 27,5, 27,5, não é. Sabe quando será 27,5 a tributação de uma locação? Quase nunca. Tendente a zero. Por quê? Toda família, quase toda família, quando a gente está falando que tem imóveis para locação, tem despesas dedutíveis. E ao passo que você tem despesas dedutíveis, sua base de cálculo diminui. Portanto, a sua alíquota efetiva, por mais que você já esteja na quinta faixa, são 5 faixas, a sua alíquota dificilmente será de 27,5%. E preste atenção, porque eu vou demonstrar isso aqui para vocês na prática. É simples calcular. O primeiro passo, vocês precisam entrar no site da Receita Federal, simulador de imposto de renda. Coisa simples, só digitar no Google. Vocês conseguem acessar essa calculadora, super simples de ser utilizada.
E a gente começa a fazer alguns exemplos para mostrar, para cair por terra aquela história de que é 27,5% a tributação na pessoa física. Nesse exemplo, exemplo 1, uma família com 10 mil reais de receita tributável de aluguel, 2 filhos e plano de saúde de R$ 2.500. Foi o que eu considerei de despesas dedutíveis. Para facilitar, todos os exemplos que eu vou usar vai ser essa mesma condição. 2 filhos e plano de saúde de R$ 2.500, só, nada mais. Existem diversas outras despesas, despesas médicas, plano de saúde, dentista, escola, pensão alimentícia, tudo você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, eu estou usando o mínimo de deduções. E usando o mínimo de deduções, olha quanto temos aqui de despesas dedutíveis. A base de cálculo fica numa alíquota efetiva de 10,62%. 10,62. Eu estou falando aqui de R$ 120.000 por ano, a uma alíquota de 10,62. Obviamente que se existirem demais receitas tributáveis, por exemplo, salário, tudo vai aumentar essa base de cálculo. Mas vamos partir de um pressuposto que as receitas tributáveis são apenas de locações. E aquela pessoa é sócia de uma outra empresa e recebe dividendos, que é uma receita não tributável, até hoje. Isso pode mudar amanhã, depois da semana que vem, como a gente já vem escutando na mídia e nos projetos que podem ter aí, passar a ter a tributação dos dividendos depois de uma certa faixa. O segundo exemplo, R$ 15.000 por mês de locação. 2 filhos, plano de saúde, R$ 2.500, alíquota efetiva, 16,24%. Ainda estamos bem longe dos 27,5, não estamos? Acho que ficou claro aqui para vocês que o primeiro ponto que eu gostaria de que vocês prestassem atenção para ressaltar, que não existe 27,5 propriamente dito. Vai ser quase impossível. Vou falar de novo para ser repetitivo, mas para que isso fique claro. Então, sempre simule a sua alíquota efetiva de acordo com a sua situação, da sua família, do seu cliente. Não existe uma matemática exata e replicável. Cada caso é um caso, deve ser analisado de forma pormenorizada. Agora, passando para as pessoas jurídicas. Só voltando um pouquinho para colocar todos na mesma página. Nós temos 3 regimes de tributação hoje: lucro real, presumido e o Simples Nacional. Simples Nacional não comporta uma holding com KNAI de compra e venda de imóveis. Tem até um mito que não pode ter holding no Simples Nacional. Pode. O que não pode é ter holding nos Simples Nacionais com KNAI de compra e venda de imóveis e de participações societárias. Agora, se for, por exemplo, uma holding de ativos financeiros, a depender do ativo, fundos, CDBs, ETFs, é possível sim no Simples Nacional. Mas para o nosso objetivo, que é compra e venda e locação de imóveis, não pode, ok? Lucro real. Raras exceções que vai valer a pena uma empresa de KNAI de compra e venda e locação de imóvel no lucro real. Por quê? Uma empresa com este KNAI não tem despesas. Dificilmente tem despesas que compensariam o lucro real. Qual seria a exceção? Existe uma empresa com outro KNAI que está com prejuízo contábil acumulado. Vamos alterar o KNAI, vamos fazer a locação. Por um certo período, pode ser vantajoso. Mas a regra para empresas de compra e venda e locação sempre será o lucro presumido. Então, os próximos slides, a tributação está de acordo com as regras do lucro presumido.
Dentro do lucro presumido, nós temos o IRPJ, de novo, até o momento não se tem notícias da reforma do imposto de renda. Então, é com base no que temos hoje. IRPJ, para explicar aqui rapidamente para vocês como que é feito esse cálculo. A cada 100, 32% é presumido como faturamento. E aí, então, que chegamos no custo tributário final, ou alíquota efetiva. IRPJ, CSLL, 2,88, PIS, presta atenção nesses aqui, PIS, 0,65, COFINS, 3%. A gente tem um total aproximado entre 11,33% e 14,53% hoje, no sistema de tributação vigente hoje. Quanto mais próximo, quanto maior o faturamento, passando ali de 120, 20 mil reais por mês, mais vai se aproximando dos 14,53, que hoje é o teto. Existe um benefício para empresas que faturam até 120 mil por ano. E esse benefício é uma redução da base de cálculo. Ao invés de 32%, reduz para 16%, o que nos dá uma alíquota efetiva ou um custo tributário final de 8,93%. Ah, Gabriel, então, você falou que a pessoa física, nesse mesmo exemplo, pagaria 10,62%. Estão comigo? Pessoa física, 120 mil por ano, alíquota efetiva simulada, 10,62%. Na pessoa jurídica, até 120 mil por ano, 8,93%. Ah, então quer dizer que eu tenho que ter uma holding? Não, não. A economia tributária não significa tudo na hora de formalizar uma holding ou não. Até porque pouca diferença. Será que efetivamente sairá mais barato? Na holding você ainda tem que pagar o contador, tem que pagar o prolabore do administrador, ainda que não pague efetivamente, vai ter que recolher INSS, os demais encargos. Talvez tenha que enfrentar a questão do ITBI, que não é o mérito dessa aula, tem que ter uma aula só para ITBI, para explicar tudo o que acontece hoje no Brasil. O escritório virtual não vai compensar por uma diferença pequena. O custo final pela pessoa jurídica não vai ficar mais caro? Muito provavelmente. Mesmo a alíquota efetiva sendo menor, o custo total da operação, advogado, vai ficar mais caro pela holding, em um primeiro momento. A médio ou longo prazo, pode-se pagar. Tem outras vantagens, outras desvantagens. Eu vou voltar nisso no final. Tá aqui. Estão comigo, pessoal? É muito importante que vocês prestem atenção nessas questões. Principalmente é uma questão que eu bato bastante, que holding não é para todo mundo. Então, tudo sempre tem que ser analisado, caso a caso, família por família, e na ponta do lápis, fazendo conta. Não tem como, não existe um A mais B e replicar o A mais B para fulano, para ciclano, para beltrano. Cada caso vai ser um caso. Passando agora para a tributação pós-reforma tributária. Já temos aprovado o PLP 68, que vai ser sancionado nessa semana. O presidente tem até o dia 15 agora para fazer a sanção. E terá vigência somente a partir de 2026. E terá uma fase de transição que eu também vou explicar um pouco mais para frente. Qual que é a principal alteração, só para ser
mais resumidamente, não tão técnico, que vai acontecer. O que era chamado de PIS, IPI e COFINS vira o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O que era chamado de ISS e ICMS vira o IBS. E qual que é o impacto disso nas locações? A gente não viu aqui que na locação a gente tem o PIS e COFINS? O PIS e COFINS deixarão de existir. A soma de PIS e COFINS é uma alíquota de total e efetiva, total e efetiva, de 3,65%. Ou seja, a gente deixará de ter uma alíquota de 3,65% para ter uma alíquota de 28%. Meus amigos, não está fácil, não. Essa é uma alíquota de referência, tá? Ela ainda não está definida. Estima-se que ela será em torno de 28%. No começo da reforma tributária, a previsão era 26,5%. Já no final, agora em novembro, dezembro, já estava se falando em 28%. Ainda vai depender de uma regulação dos estados e dos municípios, mas ficará entre uma faixa de 27 e 28, muito provavelmente. Essa será a alíquota de referência do IVA. IVA não é o imposto, IVA dual é o nome do sistema, que é composto de IBS e de CBS. Mas calma, dá para melhorar um pouco. Essa alíquota de 28%, conforme previsto no PLP 68, que é o texto da reforma tributária, terá um redutor de 70%. Logo que começou o projeto, a proposta era o redutor de 60% para as locações e 40% para compra e venda. Teve muita briga ali das construtoras que propuseram 80% redutor para locação, 60% o redutor para compra e venda, e aí daquela negociação mais meia boca que tem, nem para mim, nem para você, fixou-se 70% de redutor para as locações e 50% para compra e venda. Compra e venda não é o objeto hoje, vamos falar em uma outra oportunidade. O que nos dá uma alíquota efetiva de 8,4%. Então não é 28%, senão ia ficar inviável, né? Pegar as coisas e sair do Brasil. Então a gente tem hoje uma alíquota de. Tem hoje não, desculpa, né? Terá muito possivelmente uma alíquota após a vigência da reforma tributária, a partir de 2026, entre 16,8% e 19,28%. E existe também uma regra na reforma tributária da não cumulatividade do imposto. O que isso significa na prática? Também vou falar em um tópico específico, mas só para adiantar. Tudo que a empresa pagar de IBS e CBS será acreditado ao seu favor. Ou seja, no fim do dia, a alíquota efetiva poderá ser menor do que é hoje no sistema atual. Tá, mas como que eu vou me abastecer de crédito? Se você tem uma holding só para comprar, só para alugar e só para vender, você nunca vai se abastecer de crédito. Agora, se você tem uma holding que faz locação, contrata serviços, que compra imóveis, aí sim você vai se abastecer de crédito e vai ter as deduções para fazer dos seus pagamentos, dos seus impostos. Eu vou demonstrar isso na prática lá embaixo, tem uma tabelinha mostrando um exemplo. Quantos meses, ou melhor, quantos anos uma empresa ficaria sem pagar IBS ou CBS das suas locações com a compra de um único imóvel? E aí, meus amigos, clientes que têm locação por temporada, por Airbnb, que estão aqui, dando prazer da audiência de vocês,
infelizmente, as notícias para vocês não são das melhores, tá? Esse redutor que a gente viu aqui para as locações residenciais e comerciais não serão aplicados para locação por temporada e Airbnb. O redutor será de apenas 40%, pois foi equiparado a locações por temporada e Airbnb a questão hoteleira. Estamos aí com um pouco de esperança de que talvez haja um veto até o dia 15 e que Airbnb temporada também tenha um redutor de 70%, mas não vamos contar com isso, porque a gente sabe que o diagnóstico não é positivo, né? O que isso acarreta? Uma alíquota efetiva de 16,8% só de IBS e CBS. Eu ainda tenho, continua IRPJ, CSLL, ou seja, uma alíquota efetiva de até 27,68%. Ficou pesado agora, né, galera? Tá um pouquinho mais caro. O que acontece? Temporada e Airbnb. Geralmente tem mais despesas. Geralmente vai ter uma administradora, vai ter uma empresa que faz a limpeza, que faz as manutenções. E tudo que você pagar, você vai se abastecer de crédito. Diferente da regra do ICMS hoje, que é bem específico, você só se abastece de crédito o que for propriamente para o insumo da sua produção. IBS ou CBS, tudo que você pagar, você vai ter o crédito. Tudo que você pagar de um contribuinte de IBS ou CBS. Então, vai cair muito a questão da irregularidade, vai cair muito contratação de empresa no Simples Nacional, salvo se aquela empresa optar em ser contribuinte de IBS-CBS, que mesmo as empresas no Simples Nacional poderão contar com essa opção e falar, não, eu quero pagar IBS-CBS. Se você pagar uma pessoa física ou uma empresa do Simples que não seja contribuinte, você não vai se abastecer. Então, esse é um ponto de extrema atenção que vocês vão ter que ter na gerência do negócio de vocês. Quanto mais despesas de contribuintes de IBS-CBS, mais crédito vocês se abastecem, menor vai ficar a alíquota efetiva com essas deduções. Pessoa física. Como eu disse no início, vou repetir, ainda não temos, não sei se teremos, projeto de reforma do imposto de renda. Então, vamos considerar aquela mesma regra que falamos no início. Até 27,5%, considerando receitas tributáveis, despesas dedutíveis, chegamos em uma alíquota final. Ah, tá bom, Gabriel. E a pessoa física vai ter que pagar IBS e CBS? Sim, com algumas exceções. A pessoa física que faturar do ano até R$ 240 mil não pagará IBS e CBS. Ela pode até passar um pouco, vou falar mais abaixo dessa regra, de R$ 240 mil. Mas o requisito cumulativo é ter mais de 3 imóveis. Então, se ela passar de R$ 240 mil e tiver mais de 3 imóveis, ela também será contribuinte compulsória de IBS e CBS, ou seja, você será obrigado, você, pessoa física, obrigado a recolher, além do IRPF, IBS e CBS. E se a sua receita for 20% superior aos 240 mil no ano, a gente estaria falando de 288 mil, mesmo que você tenha um único imóvel, ou seja, cai essa regra cumulativa. Aqui é uma regra cumulativa com esse valor. Se ultrapassar 20% de 240 mil, mesmo que seja um único imóvel, por exemplo, um galpão, R$ 50 mil por mês a locação, você será contribuinte compulsório de IBS e CBS.
inclusive para compra e venda de imóvel, e alienação, cessão. Se você vender mais que 3 imóveis no ano, você será contribuinte de IBS-CBS. Se você construir um imóvel para venda, nos 5 anos anteriores, você será contribuinte de IBS-CBS. Mesmo não sendo hoje objeto da aula compra e venda, para vocês entenderem que a pessoa física também poderá ser contribuinte compulsória. E será um tiro no pé, porque vai ficar extremamente oneroso. Vou mostrar o exemplo e os cálculos nos próximos slides. Mesmo exemplo, aqui eu estou considerando uma receita que vai passar os 240 mil por ano. Ou seja, essa pessoa física seria contribuinte compulsório do IBS e do CBS. 2 filhos, plano de saúde de despesas dedutíveis de R$ 2.500. Então, a gente tem a alíquota efetiva do imposto de renda 20,74%, mais a alíquota do IBS e CBS 29,15%. Aí já não vale mais a pena, né? Aí talvez já comece a fazer mais sentido esse ativo estar dentro de uma holding. Até porque, eu até comentei essa semana, as pessoas físicas que não forem contribuintes de IBS e CBS, de uma forma ou de outra, entendo que vão perder competitividade no mercado. Aqui a gente está falando de locação, mas, por exemplo, compra e venda, e eu tenho uma holding, quero comprar um imóvel dentro de um condomínio, um imóvel para minha moradia. Lá dentro desse condomínio tem um imóvel em nome da pessoa física e tem um outro imóvel que já está dentro de uma outra holding. Eu vou comprar de quem? Da holding, para me abastecer de IBS e CBS. Ah, mas a pessoa física também poderá optar em recolher IBS, CBS, gerar crédito. Poderá, mas será um tiro no pé. Se a pessoa física tiver que pagar o IBS e CBS, a carga tributária vai acabar com você, infelizmente. Segundo exemplo, aí aqui atrelado à locação por temporada e Airbnb. Também considerando uma receita anual de R$ 300 mil. Aí o problema é maior ainda, porque além do IRPF, calculado aqui certinho, com os dependentes, despesas dedutíveis, que não é, olha lá, R$ 300 mil por mês não chega nem perto dos 27. Só que vai acumular com IBS e CBS. Quase 40% se eu tiver uma renda alta de locação por temporada e Airbnb na pessoa física, ou seja, totalmente inviável ter locação nesse valor quando torna uma pessoa física obrigatoriamente contribuinte de IBS-CBS, totalmente inviável o valor dos impostos nessas operações. Como eu já falei acima, teremos ainda uma vantagem. A não cumulatividade de IBS e CBS vai gerar crédito para você. E esse crédito vai ser deduzido de tudo que você tem que pagar, desde que as transações sejam feitas com contribuintes regulares de IBS e CBS. A contabilidade será de extrema importância. Será como, fazendo uma analogia, uma equiparação, como se todas as empresas estivessem no lucro real. Contabilidade 110% apurada, detalhada, para você não, para você ter o menor prejuízo possível. Então, aqui eu trago um exemplo. Eu sou uma PJ, eu tenho um galpão alugado,
de R$ 50.000 por mês de locação. Eu, PJ, proprietária e locadora do imóvel, dentre as outras despesas que já falamos, outros impostos, pago 8,4% de IPS por mês. Eu pago R$ 4.200 por mês de IBS e CBS. Agora eu, pessoa jurídica, vou comprar um galpão de R$ 5 milhões. Vou comprar. Eu já tenho um que eu loco e pago IBS e CBS. Agora eu tenho um que eu vou comprar. R$ 5 milhões. O abastecimento do crédito será de aproximadamente 14%. Eu vou ter R$ 700.000 de crédito de IBS e CBS para deduzir do que eu pago de IBS e CBS. Estão comigo? Eu vou mostrar um outro exemplo que vai estar mais fácil ainda os cálculos. Mas olha esse número aqui, R$ 700.000. Quanto tempo eu vou ficar sem pagar as despesas dos imóveis que eu loco? Vamos passar para o próximo que vai ficar mais fácil ainda de entender. Aqui eu reduzi um pouco o valor do imóvel da compra. Mesmo exemplo, eu tenho imóveis locados, e recebo R$ 50.000 por mês de locação, pago R$ 4.200 por mês de IBS e CBS, comprei um imóvel de 2 milhões, me abasteci de 280 mil de crédito. 280 mil comprando um imóvel. Isso significa que eu vou ficar aproximadamente 66 meses sem pagar IBS e CBS das minhas locações desse cenário aqui em cima. E eu terei uma alíquota efetiva de 7 a 10%, ou seja, menor do que é hoje. Por que eu tenho essa alíquota efetiva? Porque o cálculo do imposto não é só IBS e CBS. Tem o IRPJ e a CSLL. Então, eu vou pagar só IRPJ e CSLL. O IBS e CBS eu não vou pagar por todo esse período que ele vai estar compensando no meu crédito. O que isso nos leva à conclusão? Empresas que realmente exercerem o propósito negocial de compra e venda e locação de imóveis poderá ficar mais barato do que é hoje. Agora, quem só tem a pretensão de alocar os ativos imobiliários dentro da holding para alocar e para vender, até vender tudo, vai ter uma carga tributária mais alta. Se você quer ter benefício, você vai ter que comprar, você vai ter que gastar. E estrategicamente, financeiramente, vale a pena você investir em adquirir um imóvel para você ter um crédito e deduzir dos impostos da sua operação. Então, quem souber usar o sistema adequadamente, quem estiver bem assessorado por um jurídico, por uma contabilidade, vai conseguir ter um custo tributário talvez menor do que é hoje no sistema atual, mesmo com o aumento da carga tributária e das alíquotas. Fiscalização do PIX. Se eu vou até parar um pouco aqui a apresentação. Gente, vamos lá. A Receita Federal sempre soube tudo da sua vida, tudo. Eles só não quiseram fiscalizar você ainda. Tá? Eles já sabem tudo que você faz. A questão é, não existe energia, braço, para conseguir fiscalizar todo mundo. 200 milhões de habitantes. Então, eles começam de cima para baixo. Agora veio a IN 2219 de 2024. Eles vão, sim, intensificar a fiscalização. A tendência é essa. Cada vez mais, a fiscalização será mais efetiva. Existe uma diferença entre existir a previsão e existir a fiscalização.
ainda mais num país do tamanho do nosso. Agora, uma coisa é certeza, no mundo de tecnologia, de inteligência artificial, a fiscalização sempre vai ser aprimorada. E vale a pena fazer errado? Eu acredito que, principalmente as pessoas físicas, hoje, elas deixam de declarar muita coisa por conta dos papagaios que eu falei lá no início, que fazem esse terrorismo de 27,5, 27,5, 27,5. Pesado, né? Você pagar quase 30% de imposto é pesado. Mas você paga 10, 9, 8, 6. Você primeiro precisa saber a sua alíquota efetiva. Então, o lado bom é que as pessoas vão ter a preocupação de começar a regularizar. E vão ver que não é todo esse absurdo que ficam falando por aí. Pessoas físicas, todas as transações acima de R$ 5.000 serão informadas para a Receita Federal. E quando passar, eles vão poder fiscalizar o ano inteiro tudo que você recebeu. Ou não é melhor fazer regular certinho, pagar a alíquota efetiva, que vai ser menor do que os 27,5, do que esperar chegar uma pancada com juros, multa, correção. Então vamos, a minha sugestão é que sempre sente, faça conta, porque o pagamento do imposto não pode inviabilizar seu negócio. Se o imposto inviabiliza seu negócio, alguma coisa está errada. Obviamente, sem hipocrisia, no mundo jurídico, sempre contábil, sempre vamos buscar o cenário mais efetivo, mais econômico para o cliente, mas dentro de uma realidade, dentro de uma legalidade. Simplesmente deixar de pagar todo e qualquer imposto pode ser um tiro no pé. Vai ser, né? A questão é quando. Quando chegará essa conta? Um outro ponto que eu preciso muito da atenção de vocês aqui, extremamente delicado, com imóveis de uso próprio dos sócios ou dos doadores, que são os patriarcas, que estejam em nome da holding. PLP 68 trouxe aplicação de IBS e CBS, além de IR, que sempre existiu desde 1964, que eu vou explicar aqui para vocês. Então, no artigo 57, pessoa que tem aquela holding, que integralizou os imóveis, que o patriarca doador mora em um imóvel, que um filho que é sócio agora mora em outro, o outro filho que também é sócio mora em outro. Com a reforma, vocês vão pagar IBS e CBS sobre esses imóveis de uso da pessoa jurídica. Eu vou dizer aqui, bem-vindo ao Minha Casa, Minha Dívida. Como assim? A casa é minha e eu tenho que pagar para usar ela? Amigo, a casa não é sua. Você integralizou a casa, o imóvel, dentro da holding. O imóvel é da holding, não é mais seu. Ah, então eu vou pagar para morar na minha casa? Vai. Infelizmente, vai pagar para morar na sua casa. E antes do PLP 68, já sempre existiu, desde 1964, a previsão de que o uso de imóvel da sociedade, da empresa, da holding, pelo sócio ou parente de primeiro grau, seria considerado um salário indireto, ou seja, tributo e imposto de renda. Só que essa fiscalização nunca foi efetiva. Como fiscalizar isso? Não é uma novidade. O que surge agora? Além do que sempre existiu, do imposto de renda, terá também IBS e CBS. Qual que é o grande problema? Problema não, né? Qual que é a grande realidade? Haverá um cadastro nacional de imóveis, onde os cartórios de imóveis vão ser obrigados a fazer e informar a Receita Federal. Ou seja, o que era praticamente impossível de ser fiscalizado passará
a ser fiscalizado a partir desse cadastro nacional de imóveis. Vou trazer também algumas soluções, algumas possibilidades para mitigar esse custo. Mas sim, você vai ter esse custo, você vai ter que pagar para morar na sua casa. Tudo que for oneroso, e algumas operações gratuitas também, mas focando aqui no oneroso, vai ter tributação de IBS e CBS. Daqui a pouco, para brincar um pouco também, né, vai ter até o Cadastro Nacional de Pets e Dogs. Você vai pagar IBS e CBS do seu cachorro, da sua tartaruga, do seu gato. Tudo, tudo, tá, gente? Vai ter IBS e CBS. É, cada vez que começa a ler aquele PLP lá, o 68, eu tenho vontade de parar. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar. Sobrevive quem se adequa, quem se adapta. Então, vamos lá. Como resolver a problemática? Pô, eu já tenho uma holding, ou o meu cliente já tem uma holding, o imóvel está lá dentro, e agora? O que que a gente faz para regularizar essa situação? Estudamos, debatemos em grupos, entre colegas, e a melhor solução que achamos foi fazer um contrato de locação, um contrato oneroso. Por quê? Se você fizer um contrato de cessão gratuito da empresa para o sócio, para o doador patriarca, e houver uma fiscalização, o fisco pode presumir que o valor da locação anual é 10% do valor daquele imóvel, o que dá quase 0,8% ao mês de locação, o que não existe hoje no mercado imobiliário. O mercado imobiliário hoje é 0,3% ao mês do valor do imóvel, a título de locação. Quando paga muito é 0,5%. Ou seja, se você tentar fazer um instrumento gratuito, o seu risco vai para 0,8% ao mês. Além do que, a tributação do IR será na pessoa física, e também será mais oneroso do que na pessoa jurídica. É muita informação, mas no próximo slide está desenhado os cálculos, vai ficar mais fácil de entender. Aqui é só para falar que não vai compensar, em princípio, fazer exceção. Porque se tiver uma fiscalização, a tributação que será imposta com a presunção do fisco será de 10% do valor desse imóvel ao ano. Então, para vocês entenderem, vamos supor que eu tinha um imóvel que eu integralizei na holding, que esse imóvel não é mais meu, de 2 milhões de reais. Se eu fizer um contrato de locação com a média do mercado, que é uma coisa defensável, sustentável, porque é a média do mercado, eu estou falando de 6 mil reais por mês de locação. Ah, eu tenho que pagar a locação do imóvel que é meu. Não é mais seu, mas calma. Você é usufrutuário da empresa. Esse valor vai voltar para você. Vou pagar 6 mil reais por mês de locação. De imposto, considerando já a faixa pós-reforma tributária, pagaria por mês 1.000 reais. No sistema atual seria 650. Ou seja, uma despesa anual de 12 mil reais de imposto. Isso aqui vai e não volta mais. Agora, os 72 mil que você pagou de aluguel para morar na sua casa, você fez a holding, você doou as cotas, doou com usufruto, se doou da forma correta. Você tem direito aos dividendos. Então, isso daqui volta para você como dividendos. Talvez não exatamente esse valor, né? Porque tem que fazer a apuração contábil dos lucros e prejuízos,
descontar as despesas, no caso aqui a gente tem 12 mil já de despesa, então não vai voltar 72, vai voltar 60. E não necessariamente você precisa também pagar os 6 mil por mês. Pode ter lá na contabilidade uma conta do sócio, vai contabilizando, no final faz o ajuste e apuração. Mas os 12 mil será um custo anual por você residir no imóvel da holding. E se a gente deixasse para fazer na pessoa física? O que é a pessoa física? É a sessão gratuita. Ah, não quero fazer contrato de locação. Faz um instrumento de sessão gratuita. Pô, imóvel de 2 milhões. 10% ao ano é 200 mil reais. A, o fisco vai presumir uma alocação de 16 mil por mês. Enquanto o valor de mercado aplicável com as regras, de acordo com a economia, 6 mil reais. O que isso vai gerar de imposto para a pessoa física, o IRPF? R$ 53.300 por ano. Compensa fazer a sessão de uso gratuito? Vai pagar quase 5 vezes mais imposto se fizer um instrumento gratuito. Então, esse é o primeiro passo: regularizar as holdings já existentes. Fazer esses contratos de locação para não correr esse risco de ser enquadrado como um salário indireto e ter uma tributação, uma carga tributária muito maior. Até para aqui, porque teve uma pergunta interessante, falando assim, mas não tem usufruto das cotas? Excelente pergunta. Por quê? São duas coisas totalmente diferentes, tá? Só para eu voltar aqui mais alguns passos para colocar todo mundo na mesma página. Tá? Estão comigo? É, usufruto. Nós temos a plena propriedade. A plena propriedade, ela pode ser desmembrada em nua propriedade e usufruto. Quem tem a nua propriedade só é proprietário. Quem tem o usufruto é quem tem o direito de usar, gozar, dispor, usufruir, só não vai poder alienar. Quando é feito um projeto de sucessão dentro de uma holding, com a passagem de cotas para os filhos, normalmente, em regra, faz a doação das cotas para os filhos, ou seja, os filhos terão a nua propriedade das cotas e mantém o usufruto com os pais, com os doadores. Ou seja, por mais que os filhos passem a ser sócios e ter a propriedade daquela empresa, os pais doadores que recebem os dividendos, que tomam as decisões, poderes políticos, poderes econômicos, até que eles venham a falecer. Só quando os pais, ambos os pais, vierem a falecer, extingue-se o usufruto e os filhos passam a ter a plena propriedade. Até lá, os filhos não fazem nada, eles são meros proprietários, sem direito político e econômico nenhum, desde que tenha sido feito um plano de governança corporativo correto nesse sentido, que é o que exige, que é o mínimo que exige um projeto de planejamento sucessório com a passagem de cotas. As cotas do usufruto não se confundem com o usufruto do imóvel em si, que aí sim seria uma forma de mitigar esse prejuízo. Hoje, com o PLP 68, qual que é a solução para os projetos de integralização dos projetos dos imóveis, né, nas holdings, cujos imóveis sejam de uso pessoal do sócio? Vou falar de novo porque eu embolei um pouco essa parte. Hoje, para ficar claro, hoje, para fazer um novo projeto, construir uma nova holding,
Qual é a solução para não ter que pagar essa tributação? Ao invés de integralizar a plena propriedade do imóvel dentro da holding, nós vamos desmembrar, integralizar apenas a nua propriedade. Ou seja, vai manter com a pessoa física o usufruto do imóvel, não das cotas. Essa pessoa física ter o usufruto das cotas, não lhe dá o direito de usar o imóvel. Para que ela possa usar o imóvel sem ter custo, sem pagar tributação, ela tem que ter o usufruto do imóvel. Então, ao invés de integralizar a plena propriedade do imóvel de uso próprio nas holdings, vai ter que começar a ser feito o quê? Reserva o usufruto na pessoa física, integraliza a nua propriedade na holding e, de qualquer forma, vai ter ali também o usufruto das cotas, mas cotas e imóveis são coisas distintas. Não é pelo fato de ter usufruto das cotas que não tem que pagar as despesas do imóvel, porque a pessoa física não é mais proprietária, nem usufrutuária. Então, essa é a estratégia, já respondendo a pergunta e já apresentando uma possível solução para novos projetos, para não ter que pagar essa tributação, não ter que pagar IBS, CBS, não ter que pagar imposto de renda, é integralizar só a nua propriedade dos imóveis dentro da holding, dos imóveis de uso próprio. E demais imóveis que efetivamente forem para locação, para compra e venda, aí sim, deve ser integralizado na totalidade, a plena propriedade dentro da holding. Fase de transição da reforma tributária. Por mais que já tenha sido votado, aprovado e vai ser sancionado ainda essa semana o PLP 68, a vigência da reforma tributária só vai iniciar em 2026. E será de forma progressiva, não vai ser de uma única vez. Então a gente começa em 2026 com uma alíquota de 1%, que é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Ah, então vai ter mais carga tributária ainda junto com as outras? Não, vai ser compensável. O que pagar mais de IBS e de CBS, desse 1%, vai deduzir dos outros impostos, do PIS, da COFINS. Então não vai ter nenhuma mudança na alíquota até, ou seja, nenhum aumento na carga, né? Até que seja feita a transação completa, que está prevista ali para 2028. E para finalizar, a pergunta, uma das principais perguntas que a gente escuta bastante, tudo isso quer dizer que eu tenho que ter uma holding? O custo tributário, se a alíquota da alocação será mais barato ou não, é apenas um dos pontos que a gente tem que analisar para saber se será conveniente ou não ter uma holding. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a vantagem tributária não é tudo. Dentro de uma holding, eu tenho um plano de governança corporativa, eu tenho uma melhor organização, eu tenho uma melhor gestão do patrimônio, eu já posso deixar a sucessão organizada. Às vezes não é o momento ainda de fazer passagem de cotas para os filhos, às vezes nem filhos têm, mas eu posso construir um patrimônio através de uma holding, ir comprando, vendendo, fazendo operações. Ah, então tem que ter? Não sei, não sei. Varia de caso a caso, não tem uma resposta exata. Eu até coloquei aqui para brincar de compartilhar de novo. Talvez sim, talvez não. Tem que analisar o seu caso específico, da sua família,
suas pretensões a médio, curto, longo prazo, qual o total de receitas de locação. Lá não tem locação, só tem os imóveis. É tudo de uso próprio. Você viu, os imóveis de uso próprio poderá ter a tributação. Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Cada caso é um caso. Falei duas vezes, vou falar a terceira vez. Holding não é para todo mundo. E não existe nenhuma matemática exata e replicável para todas as famílias. Cada um deve ter sua análise de forma detalhada e pormenorizada. Às vezes, pode sim ter vantagem tributária, às vezes pode não ter vantagem tributária. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Teve uma pergunta aqui perguntando se os contratos de aluguéis vão precisar ser revistos após a reforma tributária. É uma excelente pergunta para já rever esses contratos e ter atenção nos novos que for fazendo, que é a cláusula change in law, que é uma cláusula que prevê a possibilidade das partes renegociarem aquele contrato com base em mudanças legislativas que aumentem a carga tributária para uma ou para ambas as partes. Ah, meu contrato não tem essa cláusula, mas eu vou alegar a teoria da imprevisão. Será mesmo que é uma imprevisão? Há quantos anos vem se falando de uma reforma tributária? Há quanto tempo está se falando dos projetos, vai e volta? Será mesmo que é uma imprevisão? Então, não só para os contratos de locação, para todo e qualquer contrato com fornecedor, com quem quer que seja, é de extrema importância que tenha essa cláusula prevendo a possibilidade de revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Doutor Ricardo, só vi agora a sua mensagem aqui. Boa noite, mestre. Obrigado pela presença. Doutor Antônio, faço sim, doutor. Doutor Antônio perguntou se eu faço parceria para projetos de holding. Tem a minha equipe que mandou a mensagem no WhatsApp, mandou e-mail também, você pode entrar em contato por lá, que a gente vai trocando uma ideia, eu estou à disposição sim para ajudar. Eu até comentei isso esses dias no Instagram, e um advogado me perguntar de curso que estava querendo fazer, eu falei para ele, ó, doutor, aproveita a oportunidade que 2025 vai ser um dos melhores anos para planejamento sucessório, principalmente no estado de São Paulo, que o PLP 108, que é uma matéria também para outra aula, não foi votado. A gente tem uma base de cálculo extremamente favorável dentro do estado de São Paulo, que é pelo PL contábil, 4%. Quando doa com usufruto, paga só 2/3. Então, sim, dentro do estado de São Paulo, é extremamente vantajoso ainda fazer passagem de cotas. E eu falei para ele, pô, você quer aprender, você quer fazer curso? Faz esse curso, mas pega na mão de quem já sabe fazer, faz parceria e vai tocando. Não deixa passar. Não percam a oportunidade. Doutor Matheus, obrigado, Matheus. Muito bom contar aqui com a sua presença. E se temos mais alguma dúvida, algum comentário?
Bom, senhores, acredito que atingimos o nosso objetivo. Foi muito bom aqui contar com a presença, com a audiência de vocês. Eu vou programar mais algumas aulas, mais alguns webinars. Como vocês já estão inscritos, vocês vão receber automaticamente. Talvez o próximo já seja sobre compra e venda, as questões do PLP 108, as regras, quando passará a valer. Mantenho vocês atualizados. Agradeço a presença de todo mundo. Uma ótima noite e uma boa semana. Um abraço. Obrigado, Carlos, Margarida, Felipe, José. Muito obrigado aí pelos comentários e pelos elogios.